Nós estamos de volta aqui na Rede Vida de Televisão e veja que alegria eu recebo aqui o Dr. Issei Yuki. Doutor, muito obrigado, doutor Issei Yuki, é advogado, né, especializado em direito de família e sucessões. Isso é muito bom, a gente vai conversar. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu, padre. Imensamente de estar aqui com a gente. Obrigado. Para falar de um assunto muito chato, né, sobre essa questão do... É, mas necessário falar, né? É. Não sei se advogado fala de assunto que não seja chato, mas tudo bem, né? Tem uns mais legais, mas esse é meio chato. Esse é chato, assim. A gente vai falar sobre alienação parental. A gente vai ver um VT para depois a gente começar a conversar, doutor. O divórcio nem sempre é feito de forma tranquila, muitas vezes envolvendo discussões entre o casal e até mesmo brigas na justiça. Pior ainda, quando há crianças envolvidas. Os filhos acabam não tendo boas memórias desta época. E em alguns casos são atingidos pela alienação parental, que acontece quando um dos pais o coloca contra o outro. A alienação parental é vista como um crime, podendo não apenas afetar o relacionamento da criança com os pais, como também pode atingir o seu psicológico. Apesar de ser algo de cunho criminoso, poucos sabem da existência da alienação parental. Por isso, acompanhe o Bendita a Hora de hoje e conheça mais sobre esse assunto. Muito bem, a gente está aqui com o doutor Issei, a gente vai falar sobre isso, sobre direito de família, sobre tudo. E algo interessante, eu acho que você já podia chamar o pessoal aí, né? O divórcio sempre é traumático para todo mundo, né? Sim. Para quem divorcia, para quem vai para a família, né? E quando tem filhos menores... Aí... É pior ainda, né? Eles que sofrem mais, porque normalmente quando tem o divórcio, principalmente quando é o litigioso, é que tem aquela questão... Litigioso é quando tem aquele negócio que não chega no acordo. Uma pessoa não aceita, não tem um acordo entre as partes, né? Aí o que acontece? Normalmente quando tem um sentimento ainda de uma das partes, por isso que se dificulta o divórcio, né? E quando tem filho, normalmente... o filho é utilizado para atingir a outra parte. Sim. A gente estava falando sobre essa questão. Sempre na separação, no divórcio, acaba tendo esse litígio, né? A palavra litígio Litígio, na verdade, é a famosa e velha briga. Exato, né? Exato. A pessoa... E a gente já fala muito na questão da alienação parental. O que vem a ser alienação parental, doutor? Então, é que nem a gente estava falando com relação ao divórcio. Quando você faz o divórcio... tem que decidir já com quem que vai ficar a guarda da criança. Isso no divórcio já tem que decidir? Hoje em dia você pode fazer em apartado, mas normalmente já faz o divórcio, a guarda, a regulamentação de visita e os alimentos. Aí onde está o problema da alienação parental? É quando você determina que a guarda vai ficar com A ou B. Com a mãe ou com o pai. Com a mãe ou com... Aí, por exemplo, fica com a mãe, né? Mas a mãe, vamos supor assim, hipotético, né? A mãe, né, não estava querendo se separar e tal, e fica causando um problema para dificultar o relacionamento do pai com o filho. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa, pode fazer. Então, e isso, o que ele faz? Numa criança, o que ele faz? Ele começa a falar, ele começa a criar... Exato. É introduzir esse problema psicológico na criança com relação ao outro, né? Então, o genitor, ou o pai ou a mãe, ele começa a fazer uma pressão psicológica na criança, né? No próprio filho, olha que coisa, próprio filho. Esse que é o problema da alienação parental. Não atinge o pai ou a mãe. Não, é a criança. Quem sofre as consequências é a criança. Por isso que tem a legislação agora, né, a 12.380 de 2010, que preserva essa questão da alienação parental para preservar o menor, né? É crime a alienação parental? Foi excluído dessa lei aí um artigo lá que falava com relação à detenção de 6 meses a 2 anos, eu acho, de detenção. E existia isso na lei? Existia, mas foi extinto. Existia isso na lei, que se uma pessoa promovesse a alienação parental, poderia até ter detenção de 6 meses a 2 anos, mas não foi retirado. Mas há uma lei que proíbe que isso aconteça. Aí tem outras sanções, não é? Que você pode ser um simples
o juiz vai fazer uma... Como é que fugiu a palavra? É uma audiência, uma vistoria, não é vistoria, não chama. Não, tem vários itens que ele vai propor, né? Inclusive multa, pode fazer a modificação de guarda, pode ser a guarda compartilhada, ele pode fazer. Pode afetar. Doutor, né? Mas aí no caso da alienação parental, como é que você vai comprovar isso? Porque vai ser a palavra deles. Então, isso é muito importante. Como que se comprova a alienação parental? Por exemplo, se você entrou com o divórcio ou a ação de guarda, por exemplo, né? Na ação de guarda pode ter o que a gente chama de processo incidental. Né? Nesse processo incidental, uma das partes está dificultando o relacionamento do menor. Sim. Aí você entra com a alienação parental nesse próprio processo de guarda. Né? Entendi. Aí nesse processo, como que o juiz vai analisar isso aí? Ele vai fazer a prova técnica. E o que é essa prova técnica? O que é a prova técnica? Ele vai determinar que um psicólogo faça um estudo psicossocial com relação à criança, vai entrevistar os pais, vai ver o que está realmente acontecendo para ver se realmente está ocorrendo uma alienação parental. Mas então o juiz, ele que indica então um psicólogo para que seja feito isso? Ou é um psicólogo do juízo e não havendo na comarca, ele pode indicar um de renome na cidade ou alguma coisa assim. Ele vai lá, vai falar com os pais e tudo isso, né? Isso. A gente vai acompanhar agora, doutor, um VT que mostra na prática, né, quem sofre com alienação parental. Veja só. Só briga. Aí colocou todo mundo junto, sentou eu, meus 2 irmãos e eles 2. Falaram, o que vocês acham? Eu e sua mãe, vocês estão aguentando isso? Porque eles brigavam na nossa frente, a gente se sentia assim, mal. Ficava preocupado porque a gente não conseguia fazer nada. Nas fotos, a lembrança de uma infância que acabou sendo prejudicada pela alienação. Falavam, sua mãe nunca cuidou bem de mim, sua mãe não dá as coisas pra vocês, e não sei o que, eu que tenho que ficar dando as coisas pra você. E minha mãe sempre deu tudo pra gente. E minha mãe, seu pai, ele quer colocar você contra mim, mas ele que foi o culpado dessa separação, por isso que vocês estão aqui sem pai, morando com vocês. É como o doutor Issei falou, é a mesma história, sempre é aquela... Sempre. Agora, existe uma coisa muito séria, porque não é só o pai ou a mãe que fazem alienação parental. Pode ser os avós ou quem estiver com a guarda, né? Ou cuidando dessa criança, desse adolescente. Então, de repente, está com os avós lá e o avô... Ou em conjunto. Os avós, tá todo mundo metendo um pau no genro ou na nora, falando ali. E a gente tem que saber diferenciar também o que é um desentendimento entre o casal e aquela mágoa que ficou e realmente aquela pressão psicológica que é feita sobre o menor para prejudicar e para afastar o vínculo emocional com o pai. Doutor, o juiz pode ouvir a criança, se for necessário? Acima de 12 anos eu acho que é interessante. Mas, assim, que nem eu falei que tem aquela prova técnica, na prova técnica, se for uma criança de 4 anos, 3 anos, 5 anos, o psicólogo tem ferramentas para detectar realmente o que está acontecendo. Se é uma alienação parental mesmo ou é uma simples fantasia da cabeça dos genitores. Né? E também tem uma outra coisa também. Geralmente essa alienação parental, ela pode acontecer também por causa dessa... A raiva de quando um sabe que o outro já está namorando. Por exemplo, acabou o casamento, aí a sua mãe arrumou um namorado. Ou então seu pai arrumou um namorado. Isso acontece muito. E aí eles ficam com a raiva e começam a colocar, de repente, um contra o outro. O que acontece muito também, que o padre acabou de comentar aí, por exemplo, uma mãe, eu falo mãe, pode ser pai também. Sim. Separa e tem um novo relacionamento. E quer fazer desse novo relacionamento o pai da criança. E não é o pai da criança. O pai da criança é o pai. Pai mesmo, né? Aí, isso não pode acontecer. Isso é uma alienação parental. Tá vendo, gente?
Tá vendo como que de repente, tá de namorado novo aí. Ele é como se fosse seu pai. Não. Não, seu pai não presta, esse aqui que é o seu pai agora. Como? Isso é alienação parental, ou seja, não adianta querer, né? Exato. Pai é pai, padrasto é padrasto. Exato, né? cada um no seu... Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E mesmo para a pessoa que chega numa família, né, num novo relacionamento, ele tem que saber o lugar dele também. Sim. Né? Não menosprezando esse novo ente familiar, Sim, ele até pode cuidar bem, mas o pai é o outro. O pai é outro. Quando... Com relação ao novo ente. O novo ente que, de repente, ele pode ser um agente de... O alienador, pode. Pode ser o alienador? Que nem eu falei anteriormente, quem é? Os genitores, o pai ou a mãe, os avós, paternos ou maternos, os tios e quem estiver na guarda das crianças. Se ele está com a mãe na guarda das crianças, ele também pode ser. Ele pode ser um alienador. Sim. Ele pode. Doutor, e de repente, quem é que faz essa acusação? Quem é que chega... Não é de ofício. Não é de ofício, então... Tem que ser provocado o juízo, né? Então, olha, interessante. Você provoca, então... Também como falado anteriormente. Se você entra com a ação de guarda, uma modificação de guarda, e nessa ação você verifica que está tendo uma dificuldade com relação às visitas e essas coisas todas... Eu vou botar café pro senhor, pode ir falando. Vou ter direito a café? Tem, o café é só para as pessoas mais simpáticas que tomam café aqui. Falando desse assunto, ganhar café... Doutor, com açúcar? Assim tá ótimo, obrigado. Tá certo. Então, obrigado. Deixa que eu pego aqui, obrigado. Tá para mim também. Com relação a... Tem que ser provocado. Tem que ser provocado, né? Aí, ou é através dessa ação incidental, aí você relata essa alienação parental, aí tem todo o procedimento, todo o processo que vai ser feita aquela prova técnica, que eu disse anteriormente e tal. Aí o juiz vai determinar que se está havendo alienação parental e ele vai determinar as sanções que vai ocorrer. Né? Mas uma pessoa de fora, um terceiro, pode acusar alguém de alienação parental? Por exemplo, eu tô vendo o meu vizinho, a minha vizinha fazendo isso, ele pode fazer, ele pode... Ele não pode. Ele não é parte, né, padre? Ele não é parte, então ele não pode. A parte interessada é os genitores, é o pai e a mãe. Mas ele pode, de repente, falar com a... Estão fazendo isso contra você. Você tem que ir lá falar. Para ele tomar ciência e tomar uma atitude. Tem uma pergunta aqui pro doutor, vamos ver, vamos lá. Meus pais estão se divorciando e, indiretamente, me fazem assumir um dos lados em suas brigas. Como sair dessa situação? Como a criança, porque o fato... Essa coisa de falar assim, você tem que assumir uma posição. Você gosta mais dele ou de mim? Isso pode ser considerado alienação? Isso é uma alienação parental. Sim. E ela não tem que decidir nada. Ela vai ser filha dos dois para sempre. E o convívio... hoje em dia você pode fazer a guarda compartilhada, né? Tanto compartilhar a questão da moradia, mas no meu entendimento, eu entendo que a guarda compartilhada ela deve ser mais com relação às responsabilidades só dos pais, com relação à educação, saúde, todas essas coisas, do que, principalmente quando é um menor... 4, criança mesmo. Criança mesmo que não tem... ela tem que ter um porto seguro. Não adianta ela ficar uma semana numa casa, uma semana em outra casa. Eu acho que ela deve ficar na casa de uma parte e as visitas regulares para outra parte. Esse negócio de a criança ficar meio joguete, né? Fica aqui, fica ali. Ela acaba não tendo referência. Mas isso acontece muito nas dissoluções mal resolvidas entre os casais. Aí utiliza o menor para atingir o outro. E quem sofre as consequências é sempre o menor. Por isso que a gente tem que sempre defender os interesses do menor. Então, a gente vai ver agora algumas cenas da novela Salve Jorge. É uma novela da Globo, né, onde o caso da alienação parental, né, era mostrado na prática. Veja só, é interessante. Vamos lá. Um acordo? Seria o que para você um acordo, Antônia? Acertar os detalhes da separação, Celso. A guarda da Raíssa, como é que a gente vai fazer para administrar ela, a pensão dela? A Raíssa não precisa de pensão, meu amor, porque a Raíssa vai ficar comigo. Com você? Com você por quê? Ué, e com você por quê? Eu sou a mãe, Celso. E eu sou o pai, Antônia. Você acha que sua mãe merece esse desenho, filha?
Se ela merecesse esse desenho, ela tava aqui com a gente, não é? Mas ela não tá. Por que você não deixa ele entrar? Porque ela abandonou a gente, minha filha. A sua mãe trocou a vida que ela tinha com a gente pelo trabalho dela, pelos amigos novos dela. Eu já expliquei isso pra você. Ela tá de castigo, Celso. Ah, é. Eu esqueci que você tá na casa da sua mãe, filha. Que na minha casa você não tá de castigo. Você acha que tá fazendo muito bem pra essa filha, né? É um caso clássico aí de alienação parental, né? Que usa justamente a criança para atingir o outro. Isso, exatamente. E que fala assim, não, que a filha tem que ficar comigo, vai ficar com ele. Essa questão, e pelo que eu vi na novela, aí a criança eu acho que tem mais de 12 anos. E quando o menor tem mais de 12 anos, normalmente ele é ouvido. Ele é ouvido, então. Com quem ele quer, quem não quer, tal, ficar... Se tá tendo essa divergência de guarda, né? E é muito triste você, o pai ou a mãe, fazer esse tipo de coisa e dizer, ó, sua mãe não gosta de você, se ela gostasse, estaria aqui, né? Se ela gostasse, nós estaríamos juntos, ela não gosta da família, ou então seu pai não gosta da família, seu pai é um sem vergonha, ele abandonou. Então, esse tipo de coisa cria na criança, né? Esse trauma na cabeça da trauma, criança. essa criança trauma vai crescer. que vai crescer para a vida inteira com esse trauma. Então, a justiça, ela, como você falou, a justiça é proteger a criança. Preservar os interesses do menor sempre. Sempre. Agora, o caso de ser constatado de uma pessoa que fez alienação parental, não existe essa sanção mais, essa penalidade de você ir para a cadeia, nada. O que de repente o juiz vai fazer com uma pessoa dessa? Então, ela pode simplesmente modificar a guarda, se estava com a guarda com a mãe, pode modificar a guarda unilateral para o pai. Ou pode transformar em guarda compartilhada, né? Pode aplicar multa. Multa pode ter? Multa, pode aplicar multa. Pode também, simplesmente para ser... O juiz pode, de repente, ele pode, não sei, conversar com os dois, eu não sei se passar um resp nos dois. Isso acontece. Também. Acontece também. Porque é uma falta de maturidade, na verdade, dos pais. Ou daquele que aliena, é uma falta de maturidade. É falta de maturidade e normalmente é por causa de uma vingancinha boba. Então. De um relacionamento que deu certo até aquele momento. As pessoas não entendem isso, que o relacionamento deu certo. Mas ele ficou com aquilo entalado e ele não quer aceitar aquela coisa e ataca aquele que é mais indefeso que é o menor, sempre. A criança sempre é mais indefesa. Minha filha me rejeita após a separação. Como lidar com a situação sem que se torne uma alienação parental? Isso é importante. A minha filha tá rejeitando. A gente tem que analisar o contexto. A filha, por ela só rejeitar, ou ela não é alienação. Influenciada. Sendo influenciada psicologicamente é outra coisa. Ela tem, assim, um apreço, um sentimento muito grande pelo pai ou pela mãe, e o pai se separa ou a mãe se separa, por ela só, ela faz essa rejeição. Não é alienação. Não é alienação. Não é alienação. Eu entendo que quando a interferência psicológica de uma das partes... Que provoca essa... Provoca essa rejeição, aí sim. Aí sim tem que ter muito cuidado. Exatamente. Por isso que a resposta técnica sempre é melhor. É o psicólogo, é isso tudo. Exato, a prova técnica. E levar em consideração esses momentos. Às vezes é só uma mágoa da criança, uma rejeição. Isso não é alienação parental. Não é alienação. Mas se há uma influência de alguém, de um adulto, do pai, da mãe, da avó, né, tentando, né, mudar essa situação, aí sim é alienação parental. Aí é uma coisa séria. E aquelas duas pausas que eu tive lá, que deu um branco aqui pelo nervosismo na presença do padre, era uma advertência que Advertência. As duas vezes não saiu a palavra. Uma palavra tão simples, né? Mas aquilo que eu falei, o juiz pode dar uma advertência. Exato. Ele começa com a pequena, começa com a advertência. Com a advertência. É o seguinte, vamos parar com essa bagunça. Exato. Né? Depois aí vai crescendo. Aí vai modificando a guarda para compartilhada, ou unilateral para outra parte, a multa. Doutor, mas a gente tem que convir que é o seguinte... Os primeiros a pensar nisso deveriam ser os pais, porque o dano que a alienação parental faz é nos filhos dele. E às vezes é irreversível, né? É reversível, porque vai crescer dessa forma. Doutor, muito obrigado. Atenção, hein? Atenção. Eu que agradeço. Sempre, olha, gente, atenção. Vocês vão seguir no Instagram, @YukiAdvogados. Yuki é Y-U
YUKI Advogados. YUKI Advogados. Siga. Para essas dúvidas, para você ter uma assessoria. Mas, olha, a gente tem trazido aqui assuntos importantes e eu agradeço o senhor, viu? Eu que agradeço, padre. Colocando à disposição. Com obrigado, a gente está à disposição também. Muito obrigado. E, ou você pode entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 2091 0683. 0 operadora 11 2091 0683. Muito obrigado, doutor. Obrigado, padre. Obrigado. Ó, a gente vai encerrar mais um programa de hoje com um clipe da música Não Vou Me Adaptar. É com o Arnaldo Antunes, né? E o Nando Reis. Nando Reis e Arnaldo Antunes. A gente vai se ver amanhã, no meio-dia, no Rosário da Vida. Uma boa tarde para você e fica com Deus. Doutor, muito bom. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria ver me esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Mas é que quando eu lhe toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria ver me esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém dizia? Será que eu escutei que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar.